Então vamos lá, aonde que eu vou aplicar essa classe do card? Aqui, ó, dentro de cada um daqueles itens, tá? Então nós vamos ter a classe do card e uma classe também de cor, além dessas classes que nós já temos ali, que são as de colunas. Eu vou fazer assim, então, eu vou criar uma classe chamada card, depois eu mexo com a cor. E aqui nós vamos passar as propriedades para esse item. Se ele está nessa div, significa que somente a div que tem essa classe receberá essa estilização, tá? Então vamos aqui, ó, em ponto card. Cards foi para todos eles, então para todos eles ele recebeu aquele afastamento 70, né? E aqui não, aqui é para cada item individual ou para cada item que receba essa classe. O que eu coloquei aqui para a classe do card? Vamos ver lá. A primeira coisa que eu coloquei foi um espaço, tá? De 10 pixels e um afastamento de 10 pixels e um afastamento interno, que é o padding, de 20 pixels. Como que eu faço isso? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Então vamos lá. Margem 10 pixels e padding, primeiro vamos ver aqui qual é a atualização dele, ó. Ao atualizar, percebam que bacana, ele já coloca para mim aqui, ó, a minha área do card, conforme vocês podem ver, tá? E ele já vem automaticamente com essa borda e tudo, porque a classe card do Bootstrap faz isso, então ele já entende que é uma área ali, e aí ele já coloca essa borda automatizada. Os 10 pixels são percebam que esse aqui, ó, ele começa aqui no canto, na esquerda mesmo. Esse não, esse já tem um leve afastamento. Esse afastamento é dado por essa condição que eu coloquei de 10 pixels aqui. Agora eu quero um afastamento não da minha área card, mas um afastamento interno daquele conteúdo. Aí eu posso jogar um valor aqui, ó. Eu coloquei um padding de 20 pixels e olha o que vai acontecer. Tá vendo que ele abriu 20 pixels aqui de distância, ó, para os lados? Isso é o afastamento interno. Mas percebam que o meu card, ele continuou na mesma posição. Se eu quiser mexer em todo ele, aí eu poderia vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, um valor maior. Aí ele vai afastar por inteiro, tá vendo? Daquela área. O padding não. O padding fez com que ele afastasse somente o conteúdo interno. Então tá aí a diferença entre os dois. Vamos lá ver o que mais que nós temos de informações aqui. A altura dele vai ser 120 e o arredondamento da borda vai ser de 10 pixels. Então a altura nós definimos através do parâmetro weight e o arredondamento da borda é o border radius, tá? Daqui a pouco eu coloco aqui um pouco mais de valor para vocês poderem ver a diferença. Eu vou atualizar e perceba o que vai acontecer, ó. Ficou em 120 pixels essa altura do meu card e o arredondamento da borda está em 10. Se eu aumento ele aqui, ele vai arredondando mais ainda, ó. Vou colocar 30. Tá? Então assim, se você não gostar dos valores que eu colocar e quiser mudar, tranquilo. Fica à vontade aí para poder aplicar conforme a sua necessidade. Lembrando que se ele não atualizar aqui, Ctrl F5 para que ele possa fazer a atualização. É porque ele está armazenando em cache. Agora aqui nós temos uma sombra, onde o Box Shadow define a posição da sombra e a cor dela, que é esse RGBA. Essas cores aqui, tudo zero, ele passa o vermelho, o verde, o azul, que é o blue, né? E aqui o A ele passa a opacidade, que é o último, que está em 0.25. Sempre que eu utilizar uma sombra, eu vou estar utilizando esses valores aqui, tá? Que é uma tonalidade para a sombra de cor preta, escura, com uma opacidade baixinha, né, de 0.25. Isso aqui é a posição dela, ó, né? Na posição aqui esquerda e direita e a parte aqui inferior também dela, né? Inferior e superior. Vou atualizar e aí nós já temos aqui o sombreamento, tá vendo? Perfeito, é isso que vai dando aí um visual interessante no projeto. Não tenho tudo isso aqui com Bootstrap, então muitas das vezes eu vou precisar de utilizar a estilização na mão mesmo para poder ir formatando e personalizando aí o meu projeto. Vamos lá. Após ter colocado isso, nós temos ainda um outro efeito para poder passar com o CSS, que é a transição, tá? Esse transition aqui, ele faz um efeito justamente de transição no meu elemento. Então, quando eu sobrepor o mouse depois nele, que é isso aqui, ó lá, ele vai dar esse efeito de transição, que é justamente aquilo que é aplicado ali. Como ele ainda não tem um link, nós não conseguimos visualizar até então esse efeito de transição. Então ele não vai executar ele por enquanto, mas daqui a pouco vai dar para nós podermos ver esse efeito aqui acontecer. Aqui, ó, eu vou colocar então essa classe, que é o card hover. Isso significa o seguinte: quando eu sobrepor o mouse nele,
Toda vez que tiver a classe e tiver 2 pontos hover, significa quando você passar o mouse em cima. Quando eu sobrepor, esse box shadow aqui, ele vai receber uma opacidade um pouquinho maior, que é 0.4, tá? Aqui continuaram os mesmos valores, conforme vocês podem ver, e a transição aqui de escala dele muda também, que aí vai dar aquele efeito que vai parecer que nós temos aqui, ó lá, ó, a sombra um pouquinho mais forte, tá vendo? Mais intensa, e ele parece que ele chega mais próximo à tela. Então tá aí o efeito, né, que nós conseguimos fazer de forma simples utilizando o CSS.